Então, pessoal, nós hoje vamos ver uma aula de acúmulos intracelulares e calcificação patológica. Tá? Eu estou voltando esse slide que nós já vimos na aula, né, de adaptação celular ao estresse, porque também se adequa aqui. Vamos recapitular. Então, uma célula normal, né, ela está em constante ajuste com o seu microambiente. Né? Nós sabemos que essas células precisam estar ajustadas ao seu microambiente justamente para manter a sua estrutura, manter a sua função. Mas seja por um estresse fisiológico, seja por um aumento de uma demanda, essa célula ela tenta se adaptar, justamente para manter essa função e sua estrutura. Mas em algumas situações, essa capacidade de adaptação é ultrapassada. Ou então, o insulto, a agressão é intensa. Ou então, a agressão é muito aguda, que não permite essa adaptação celular. E isso culmina com uma lesão celular. Então, quando a gente tem a lesão celular, a gente pode ter as lesões celulares em suas fases reversíveis, que são as adaptações que nós estamos vendo, né? E aí nós vimos na aula anterior algumas adaptações que nós chamamos de adaptações regressivas, onde a célula diminui, ou seja, progressiva, onde a célula aumenta a sua função com aumento de proliferação, por exemplo, como nós vimos lá na hiperplasia. Mas algumas adaptações são classificadas como adaptações regressivas, onde as células diminuem a sua função e, como consequência dessa adaptação, ela acumula substância no seu interior. É o que nós chamamos de degeneração. Nós sabemos que o que divide essa fase reversível, né? E quando eu digo reversível, é que essa alteração adaptativa ela se desfaz ao ser retirado o agente agressor, né? Por isso que é reversível. Mas a gente sabe que o que separa o reversível do irreversível é uma linha muito tênue. E persistindo esse insulto, persistindo essa agressão, vai chegar um momento em que, mesmo que seja retirada a causa, essa célula caminha para a sua morte. Né? Ou seja, está instalada uma lesão irreversível. Começa a acontecer dentro da célula vários fenômenos bioquímicos que vai culminar com a sua morte. E aí, essa etapa de irreversibilidade, de morte celular, a gente vai ver na próxima aula. E que há dois tipos de morte celular, necrose e apoptose. Nós vamos estudar bem elas. Tá? Então, na aula de hoje ainda, a gente está nessa etapa reversível de adaptação. E hoje nós vamos ver as alterações adaptativas regressivas, que são as degenerações. Então, veja bem, um conceito clássico de degenerações, né, feito por Vischel, considerado o pai da patologia moderna, ele diz que são alterações regressivas das células, manifestadas por modificações da estrutura citoplasmática e nuclear e por diminuição da sua função. A grande questão nessa definição é que, quando fala que há diminuição da função celular, vem a seguinte pergunta: como a gente avalia isso do ponto de vista morfológico? Não é fácil, né? A gente não consegue avaliar isso vendo uma lâmina, a diminuição da sua função. De forma que, atualmente, esse termo até degeneração tem perdido o seu espaço, né, para alteração ou lesão reversível, né, celular. Qual a importância da gente estudar, embora esse termo degenerações seja um termo consagrado, vamos dizer assim, ainda bem utilizado. Então, qual seria a importância da gente estar estudando esse tipo de lesão reversível? É justamente porque o entendimento dessas alterações dá base para o nosso entendimento de várias doenças degenerativas e metabólicas, como nós vamos citar no decorrer da nossa aula.
Então, vejam bem, as degenerações, elas ficam quase que no meio, né? Ou seja, no caminho, no meio entre o normal e a morte, como nós vimos, né? Por se tratar de uma lesão reversível. Então, de uma forma bem objetiva, a gente pode conceituar as degenerações como lesões reversíveis. Vejam bem o que está grifado aí de laranja. Lesões reversíveis, com redução do metabolismo e função da célula e consequente acúmulo de substância no seu interior. Então, duas características importantes, né, dessa definição. Primeiro, a reversibilidade. E segundo, o acúmulo de substância no interior das células. E assim, essas alterações adaptativas, regressivas, né, são classificadas de acordo com a substância que se acumula no interior da célula. Então, vamos lá. Quando o acúmulo é água, a gente chama de degeneração hidrópica ou edema celular. Quando a acumulação é lipídios, a gente chama de degeneração gordurosa ou esteatose, né? E também existe lipidoses. Quando o acúmulo é proteína, nós chamamos hialinose ou degeneração hialina. Quando o muco, a gente chama de degeneração mucóide ou mucopolissacaridoses. E carboidratos a gente pode chamar de degeneração glicogênica, também de glicogenose. Agora, deixa eu chamar a atenção para vocês aqui. Vocês estão vendo esteatose, lipidose, mucopolissacaridose, glicogenose. O que tem em comum nessas palavras? O final ose? O sufixo ose. Então, essa terminação, em termos de nomenclatura, é o sufixo que a gente utiliza, que a gente vai ver para as degenerações. Ok? Como eu já falei na aula anterior, lá quando a gente for ver inflamação, a gente vai ver que é it, né? Peritonite, pericardite, artrite. Então, aqui, ose. Eu poderia dizer que a patogênese, ou seja, o mecanismo que a partir de uma causa a gente vai ter as alterações morfológicas, né, macro e microscópicas, num processo degenerativo em que a gente já viu que se caracteriza por acúmulo de substância no interior da célula, a gente pode dizer que esse acúmulo pode acontecer de uma forma bem objetiva, por uma maior chegada dessa substância na célula, por uma dificuldade na eliminação e por alteração no metabolismo intracelular. Tá? Então, é simples. É o que entra, o que sai e o que está acontecendo no interior da célula, né? Com relação ao metabolismo dessa substância no interior da célula. Vamos começar pela degeneração hidrópica. Como vimos, é o acúmulo de água e eletrólitos no citoplasma das células, tornando-as tumefeitas. É o edema celular. Esse acúmulo anormal de água e eletrólitos no interior da célula é a lesão não letal ou é a lesão reversível mais comum. E há várias causas, como veremos no item anterior. O que há em comum a todas essas causas é que ocorre sempre que há um comprometimento na síntese de ATP. Há uma alteração mitocondrial, onde há uma redução, né, na síntese de ATP. O que pode causar esse comprometimento na síntese de ATP e levar a esse acúmulo de água? Carência de oxigênio, toxinas bacterianas, queimaduras, produtos químicos, venenos, soluções hipertônicas. Várias substâncias, várias causas. E vários órgãos podem ser acometidos. Os principais, mais frequentemente nós vemos, fígado, rim, coração. Então vejam bem, aqui bem esquematizado para que vocês entendam. Então tudo começa, veja bem, quando eu pedir na prova etiopatogenia,
vejam bem, etiopatogenia, da degeneração hidrópica. Aí vocês podem citar as causas, e aí vocês vão dizer que o que há em comum essas causas é que há uma diminuição na síntese de ATP. Há uma redução das oxidações nas mitocôndrias, né, por várias causas, levando a redução, a uma carência, né, uma diminuição da síntese de ATP. E, por conta dessa diminuição da síntese de ATP, vai ter carência de energia na membrana celular. E a gente sabe que na membrana celular, por exemplo, existe uma bomba, a bomba de sódio e potássio, que controla a entrada e saída de íons. E por deficiência dessa energia na membrana celular, essa bomba vai funcionar deficiente. E o sódio vai ficar retido dentro da célula, aumentando, né, a pressão osmótica intracelular, o que vai puxar água para o interior da célula. E isso vai levar a uma tumefação da mitocôndria, né, e a gente vai ter todo um edema celular. Tá certo? Então, essa é a patogenia da degeneração hidrópica. Agora, parem um minutinho e tentem entender o que está acontecendo aqui nessa animação. O que está de vermelho é o sódio. O que está de azul é o potássio. Esse é o funcionamento da bomba de sódio e potássio normal, com a energia, né, preservada para o seu funcionamento. Eu faço a seguinte pergunta. O funcionamento normal, como é que ocorre com relação ao sódio? A bomba faz o que com o sódio? Joga o sódio para fora ou para dentro da célula? Para dentro. Sódio. Para fora. Fora. Então, para cada 3 sódio que está saindo, quantos potássios estão entrando? 2 potássios, tá certo? Né? A gente vê isso, né? 2. Então, veja bem, o que acontece se essa bomba para de funcionar? O que vai ficar retido dentro da célula? Potássio. O que ela está fazendo? Ela está pegando o sódio dentro da célula e jogando para o seu exterior. Não é isso que vocês estão vendo? E está pegando potássio de fora e jogando para dentro. É isso que vocês estão vendo? Sim. Então, Isso. se a bomba está deficiente, vai ficar sódio no interior da célula. E isso vai puxar água. Apenas para a gente entender melhor, né? E a coisa visual permite o entendimento da gente, né? Então, macroscopicamente, um órgão que está com degeneração hidrópica, ele vai estar aumentado de volume, né? Está acumulando líquido. E vai ficar mais pálido, perda de elasticidade, a gente vai ter o aumento do volume da célula, o citoplasma vai ficar mais claro, mais transparente, né? Como veremos aqui, mais vacuolizado. Aqui é um rim. Vejam que a cortical do rim está pálida, né? Há uma palidez cortical, esse rim está aumentado de volume. Aqui, para vocês verem a histologia normal, né, do componente tubular, onde temos os ductos proximais e distais. Observe as células, o núcleozinho redondo, o citoplasma eosinofílico, isso aqui é o normal. Tá? Agora, vejam este rim aqui, com degeneração hidrópica, como é que ficam os túbulos. Olha, aumentados, né? Você veja aqui, por exemplo, olha essa célula, aumentada de volume, né? O citoplasma bem amplo. Olha só o citoplasma vacuolizado, parece que mais claro, né? Porque está acumulando líquido aqui. Então, essa é a microscopia da degeneração hidrópica. Vamos passar para o outro tipo de degeneração, que é a degeneração gordurosa, a esteatose, o acúmulo de lípides no interior da célula. De células que normalmente não armazenam. Né? A gente precisa deixar claro isso na definição. Porque a gente sabe que existem células, por exemplo, como adipócitos, que são células que normalmente armazenam gordura em seu interior. A gente não vai dizer que a gordura que está no adipócito é uma esteatose, tá? Porque já é uma célula que normalmente armazena.
Agora, quando esse acúmulo ocorre de uma forma anormal em células que normalmente não armazenam, e aí fígado, rins e coração, a gente tem a esteatose. A gente vai ver causas, né, e patogenia, etiopatogenia, mas para isso é interessante a gente dar uma pincelada no metabolismo lipídio. Como é que acontece? Então, veja bem, o lipídio que nós temos no organismo, ele vem de duas fontes. Ou ele vem da dieta, ou ele vem do tecido adiposo. Então, a gente mais ou menos tem 25 a 105 gramas de lipídio por dia, é o que a gente, né, tem na alimentação. E temos também vários outros componentes, né? Fosfolipídios, colesterol, vitaminas lipossolúveis. E uma vez que esse alimento é ingerido, sob a ação da bile, né, eles são quebrados, os lipídios são quebrados em triglicéridos, né, que sob a ação da lipase pancreática também é degradado em ácido graxo e monoglicerídeos. Esses ácidos graxos monoglicerídeos, eles vão se unindo, né, a colesterol e vitaminas e formando micelas. E cada vez que se agrega mais, as micelas vão se tornando maiores. E assim são ofertadas aqui no intestino, representado aqui por essas vilosidades. Então, eles são ofertados aqui para o intestino, tá? E no enterócito, né, junto, né, sob a ação de proteínas, eles formam partículas mais estáveis que se chamam quilomicrons. Né? Então, tudo isso aqui agora, junto com proteínas, sob a ação de proteínas, formam quilomicrons. E esses quilomicrons no intestino, eles ganham a circulação venosa e linfática e acaba chegando até o fígado, como a gente está vendo aqui, eles chegando até o fígado. No fígado, o hepatócito tira desse quilomicron os triglicéridos, né? E que são degradados em ácido graxo e glicerol. O ácido graxo é usado para o metabolismo energético, pode ser esterificado no retículo endoplasmático rugoso, junto com proteína, formando lipoproteínas que podem ser utilizadas em vários outros órgãos, tá? E o glicerol aqui, como nós veremos, ou melhor, o quilomicro também, ele também é ofertado ao tecido adiposo, ao adipócito, né? E aqui o quilomicro, né, ele sob a ação da glicose, né, esse ácido graxo é quebrado em triglicerídeo e glicerol, em triglicerídeos, que normalmente é degradado em ácido graxo e colesterol. Aqui, vejam que o glicerol que foi obtido aqui no metabolismo dentro do adipócito, ele pode aqui retornar ao fígado, né, como um mecanismo de produção de energia também. Tá? Então, vejam bem, quais são as causas, né, e patogênicas, né, ou etiopatogenia. Ou seja, a gente vai ver a causa e vamos estudar o mecanismo. Então, a gente está estudando a etiopatogenia, que pode levar ao acúmulo de gordura no interior da célula. Fome, jejum, tá? Doenças consumptivas, aumento da ingestão alimentar, corticoide. Pode levar à esteatose por uma entrada excessiva de ácido graxo livre. Então, veja, mais ácido graxo vai chegar na célula. Vocês sabem que é muito importante no metabolismo lipídico a presença de proteínas, né, para formar lá as lipoproteínas. Então, algumas substâncias diminuem a síntese de proteína, dentre eles álcool e medicamentos. Então, são causas também que a gente normalmente vê. As pessoas que fazem um uso abusivo do álcool, né, eles têm uma tendência de ter esteatose hepática. E um dos mecanismos é esse.
Muitas das vezes a gente vai ver que por uma causa a gente pode ter mais de um mecanismo para explicar a esteatose, como por exemplo aqui a gente vai ver no álcool. Diminuição da oxidação de ácido graxo, por exemplo, déficit de oxigênio. Olha aqui novamente o álcool. Aumento da esterificação de ácidos graxos, aumento do triglicéride plasmático, aqui álcool e diabetes, é uma importante causa de esteatose também, o diabetes, ou seja, de acumular gordura no interior do hepatócito. E obstáculo na liberação de lipoproteínas, também o álcool aqui como mecanismo importante, levando aqui a esteatose por esse mecanismo. Normalmente, o órgão que a gente mais estuda, que a gente mais menciona, é justamente o fígado, porque ali ocorre a maior parte do metabolismo. Então, vejam bem, aqui é um fígado com esteatose, né? A gente vê um fígado que tem aumento do volume, do peso. Se a gente vê isso na macroscopia, é um órgão que está amolecido, amarelado, as bordas, né, arredondadas. E os hepatócitos podem acumular gordura no interior, né, anormal. E a morfologia, ou seja, quando a gente vai ver qual é o aspecto desse hepatócito que está acumulando gordura, há dois tipos, né? Existe a esteatose macrovesicular, que é essa que vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo aqui um hepatócito. É uma célula que tem um núcleo e o citoplasmazinho é eosinofílico, rosado. Vocês estão vendo vários aqui, ó. Vários hepatócitos. Aqui é um hepatócito. Parece uma gordura, não é verdade? Um adipócito. Mas isso aqui é um hepatócito em que tem no seu citoplasma um vacúolo único de gordura e o núcleo está deslocado para a periferia. Quase às vezes a gente tem até dificuldade de ver esse núcleo. Então é um vacúolo único. A gente chama de esteatose macrovesicular. Um outro tipo de esteatose é a esteatose microvesicular, onde ao invés desse núcleo estar deslocado para a periferia, ele está central. É como se ele ficasse aqui no centro. E em torno desse núcleo, múltiplos microvacúolos. Tá? Então, se houver qualquer dúvida quando a gente está avaliando um tecido, em que a gente suspeita que há acúmulo de gordura, e você às vezes pode ficar na dúvida, será que isso que está claro aqui no citoplasma é mesmo gordura? Poderia ser água? Poderia ser uma outra substância? Você pode fazer algumas colorações específicas, colorações histoquímicas, que vão confirmar que aquele conteúdo é lipídio. Exemplo de colorações em que você pode utilizar para confirmar isso, o Oil Red e o Sudan. Tá certo? E qual a consequência da esteatose? Normalmente, pessoal, a esteatose ela é um achado incidental, né? Você vai ver que pessoas que vão fazer exames por outras coisas fazem um ultrassom no abdômen, um ultrassom abdominal e detecta a esteatose hepática. Então, assim, é preciso a gente entender que esteatose não é uma doença, no sentido de que, assim, fulano está com esteatose, né? Ou seja, ele tem uma alteração. Vamos agora, após essa aula, entender completamente. A gente precisa entender que a esteatose é uma consequência de algo que está acontecendo, alguma agressão que está acontecendo no organismo, e aquela célula está tentando se adaptar, e por conta disso, acumula essa substância. Tá? Então, quando a gente fala que alguém está com esteatose, na investigação, na abordagem, o mais importante é a gente ir em busca do que está causando a esteatose. Porque, como vimos na própria definição de lesões reversíveis de degenerações, é que uma vez que retirada essa causa, a célula volta ao seu estado normal. E aí, caracterizando a lesão reversível. Então, nós vimos várias causas, né? E aí, principal, as alimentares, álcool, né, e diabetes, é o que a gente vai ver mais. Então, assim, essas são causas importantes, né, que levam à esteatose hepática. Então, a abordagem
se resume a gente ir em busca da causa, incluindo também medicamentos, como eu falei. Causa. É uma lesão reversível quando se tira a causa. Mas se essa injúria é persistente, como nós vimos naquele próprio nosso gráfico, vai chegar um momento em que a célula vai caminhar para a morte, passa para uma etapa irreversível. E isso também acontece no fígado, né? A morte do hepatócito, que pode culminar com o aparecimento, inclusive, de cirrose hepática. Tá? No coração, principalmente nos casos menos graves, a gente vê o acúmulo de gordura em faixas alternadas com as fibras, né? Com o músculo, que dá um aspecto como se fosse de tigroide, como chama, né? Aspecto do que a gente vê num tigre. Finalizada a esteatose, a gente vai agora para a degeneração hialina. O que é isso, professor? Esse termo hialino, né, vem do hialos, que é vidro, que é transparente, que é esse aspecto homogêneo, brilhoso dessa substância. Que quando a gente faz a coloração de hematoxilina e eosina, para a gente ver aqui ao microscópio, vai aparecer como esse material rosado, avermelhado, né? Como nós vimos na própria classificação, a degeneração hialina, do ponto de vista da patologia clássica, é um processo degenerativo por acúmulo, né, de proteína. E há uma definição, vamos dizer, clássica, de que essa degeneração é dependente de alterações, né, de um metabolismo proteico alterado. Mas há questionamento, né? Primeiro, se esse processo a gente pode dizer que realmente é um processo degenerativo. E nem sempre está muito claro que o metabolismo alterado nessa degeneração é realmente proteico. Então, apenas só colocando esses pontos aí que ainda permanecem duvidosos, né? E da mesma forma como vimos lá nos slides anteriores, a importância da gente estar estudando isso é porque dá entendimento para a gente entender várias doenças importantes. As degenerações hialinas são classificadas em degenerações hialinas extracelulares, ou seja, esse acúmulo ocorre fora da célula, também conhecida como degenerações conjuntivos vasculares, e aquelas que o acúmulo ocorre no interior da célula, que são as intracelulares. Como exemplo das degenerações hialinas extracelulares, que são as mais frequentes, nós temos a degeneração hialina propriamente dita, que é o que a gente vê, por exemplo, no que ocorre no queloide, algumas alterações em vasos que a gente vê, por exemplo, na hipertensão arterial. E como exemplo de degeneração intracelular, a gente tem várias células acumulando anormalmente, né, esse material hialino, que a gente também vai ver alguns exemplos. Como eu disse, a degeneração hialina propriamente dita, né, um subtipo de degeneração hialina conjuntivo, degeneração hialina conjuntivo vascular, mais frequente, né, extracelular, é a mais frequente. A gente pode ver em cicatrizes, processos inflamatórios, né, no tecido conjuntivo, e em vasos de pacientes hipertensos e diabéticos. Vamos ver alguns exemplos. Aqui vocês sabem bem, isso aqui é uma cicatrização patológica, que é o queloide, né? É um defeito de cicatrização. Né? Tem um lado aí genético, as pessoas às vezes, frente a uma agressão do tecido conjuntivo e que há necessidade de um reparo, ele repara de uma forma patológica, anômala. E a gente vê justamente esse espessamento de fibras colágenas, tá? Por uma deposição, né, de protofibrinas. E aqui não há indicação de se tirar isso aqui, né? Porque você sabe que se você tirar, você vai normalmente, ou seja, vai perpetuar isso aqui. Existem várias outras formas de tratamento, tentativas de tratamento, para tentar amenizar esteticamente essa lesão. E aqui um outro exemplo de degeneração hialina propriamente dita, não é mais o que ocorre no tecido conjuntivo, mas o que ocorre em vasos, né? A gente vê, por exemplo, aqui, isso aqui é uma arteríola em um paciente que tem hipertensão, e a gente vê esse aspecto aqui rosado, né? Que está se acumulando
na parede da artéria. Então, esse é um material hialino, por isso que a gente chama de degeneração hialina. Aqui também, da mesma forma, a cor rosada, né? O material meio vítreo, meio transparente. E aqui também esse acúmulo acometendo um glomérulo, né? De um paciente com diabetes, é o que a gente chama de glomerulosclerose nodular. No dano alveolar difuso, e a gente tem visto isso, né? Infelizmente, a gente tem perdido tanta gente próxima da gente, né? Durante esse período aí do Covid. E uma das lesões que ocorre no pulmão desses pacientes é o dano alveolar difuso, né? É uma agressão pelo vírus, né? Às células de revestimento. E isso induz uma resposta inflamatória muito intensa, né? Para vocês terem uma ideia só como funciona tudo isso, a gente aqui tem os alvéolos, vocês lembram lá da histologia, né? Isso aqui estão os espaços alveolares. E esses espaços são delineados por delicados feixes fibrovasculares. Aqui passam vasos, vocês estão vendo aqui vermelhinho, são hemácias, tá? Então, a gente sabe que a gente, na verdade, a função principal é a troca de gás, né? Então, o nosso alvéolo aqui está cheio de oxigênio, então o oxigênio entra nesses vasinhos e irriga todo o nosso organismo, né? Abastece todo o nosso organismo. E também o gás carbônico, né? Produzido aí de todo o nosso metabolismo, que está aqui no vaso, vem para o nosso alvéolo e a gente elimina ele para o meio exterior. Isso é o que ocorre. Agora, vejam bem o que acontece num paciente que tem dano alveolar. São várias causas, dentre elas, por exemplo, a infecção viral. Isso aqui, pessoal, é um alvéolo. Observe que o processo inflamatório leva à formação de uma membrana hialina que reverte o alvéolo. E essa membrana hialina impede a troca do gás que está aqui no alvéolo com o vaso que está aqui. Então, é como se fosse uma barreira entre o vaso e o alvéolo. Então, o paciente, ele é com a sensação de morte afogada, né? Porque ele não tem essa troca. Um outro tipo de degeneração hialina intracelular, agora a degeneração hialina intracelular, o corpúsculo de Russell. Aqui nós estamos vendo uma imagem com vários plasmócitos, né, caracterizados por essas células com núcleo excêntrico e o citoplasma eosinofílico. Em alguns processos inflamatórios crônicos, esses plasmócitos podem acumular anomalamente imunoglobulinas G. E eles ficam assim, globosos, com esse citoplasma amplo, com esse material hialino em seu interior. Vejam que esse acúmulo está acontecendo no interior da célula, por isso que a gente chama de um exemplo, né, de degeneração hialina intracelular. Um outro exemplo, degeneração hialina de Mallory. Aqui nós temos hepatócitos e nós vemos no interior do hepatócito, aqui o citoplasma, esses grumos hialinos, né? Não é patognomônica, vamos dizer, acontece muito frequentemente, mais frequentemente a gente vê isso no paciente em uso de álcool, né? Por etiologia alcoólica, mas não é patognomônico, pode ocorrer em várias outras causas, por exemplo, como quadros de déficit de irrigação, de oxigênio, né? Hipóxia, que a gente vê muito em quadros de choque hipovolêmico, ou choque séptico, e a vitaminose A também. Então, esse material hialino se acumula aqui, tá? A gente não sabe exatamente uma patogênese certa, se seria por um acúmulo, né, por uma absorção anormal de proteínas, e também se questiona se isso já não é uma alteração a partir daquela linha de reversibilidade, ou seja, se essa alteração já não é um indício que essa célula está morrendo. Há esse questionamento também, tá? Um outro tipo de degeneração é a degeneração por acúmulo de mucopolissacarídeos, né? Alterações no metabolismo de proteoglicano.
e se acumula muco no interior, no citoplasma dessas células. A gente vê isso em inflamações catarrais, inflamação do trato respiratório, por exemplo, e a gente vê em alguns cânceres, onde a célula, aqui é um estômago de um paciente que tem um câncer. Observe que as células que estão aqui, vocês veem que o núcleo fica aqui na periferia e o citoplasma é bem globosozinho com esse material hialino. Se a gente fizer uma coloração específica para ver se isso aqui é muco, vai ser positivo. Agora observem esse aspecto da célula. Vamos pegar essa célula bem aqui que está bem visível. E observem esse anel. Antigamente, as pessoas utilizavam esse anel para carimbar documentos, né? Eles utilizavam, ficavam assim, ao invés da gente utilizar o carimbo hoje, que a gente tem isso aqui, ficava na mão. Então, essas células lembram esse anel, né? A gente chama de anel de Sinnett, né? Então, vejam a semelhança dessa célula com esse anel. Por isso que as células características desse tipo de degeneração são as células em anel de Sinnett. E finalizando a parte de degeneração, a degeneração por acúmulo de glicogênio, né? O metabolismo glicídio alterado pode ocorrer por uma diminuição celular, que a gente vê, por exemplo, no paciente caquético e desnutrido, né? E aí acumular glicogênio, não sei se você entendeu. Alteração de utilização, que a gente vê, por exemplo, na obesidade, no diabetes. Aqui, por exemplo, a gente vê um hepatócito, onde o núcleo está acumulando glicogênio, uma degeneração glicogênica intranuclear. E a gente vê algumas situações com armazenamento anômalo. E, principalmente, isso aqui ocorre em síndromes genéticas que nós chamamos de glicogenoses. As glicogenoses são doenças infantis, autossômica recessiva, caracterizada por alteração no metabolismo glicídio, né, por deficiências enzimáticas. Existem vários tipos de glicogenose. O patologista apenas diz que há um acúmulo anormal, mas é através de exame sanguíneo sorológico para ver qual enzima está deficiente é que vai fazer a classificação definitiva. Um dos exemplos mais clássicos, né, mais conhecido, é a doença de von Gierke, que é também conhecida como glicogenose tipo 1, que é uma deficiência da enzima glicose 6-fosfatase, que é responsável pela degradação do glicogênio em glicose. Então, se não tem essa enzima, vai acumular glicogênio no interior da célula. Essas crianças normalmente têm fígado aumentado, hepatomegalia, rins aumentados, né, por acúmulo de glicogênio. E esses pacientes cursam frequentemente com hipoglicemia e tem uma taxa de mortalidade de 50%. Aqui, vejam o fígado. Não chega a ser tão amarelado como a gente vê na esteatose, mas veja que está aumentado de volume as bordas arredondadas. E aqui você poderia perguntar, professor, eu achei tão parecido com degeneração hidrópica. Como é que eu vou saber, professor, que isso aqui é lipídio, é água ou glicogênio? A gente tem que lançar a mão das colorações. Nós vimos lá que quando é lipídio nós temos oil red e Sudan. Aqui também a gente tem uma coloração de PAS, né? Periodic Acid Shift, que vai detectar glicogênio no interior da célula, tá? A gente utiliza essa coloração para confirmar que o que tem aqui é glicogênio. E por fim, pessoal, uma palavrinha só sobre calcificação. Calcificação patológica. Aqui o metabolismo de cálcio, eu vou até pular isso. Depois vocês veem direitinho um slide sobre isso. Apenas para dizer como é que a gente adquire o cálcio que está presente no nosso organismo, como é que ele é absorvido, né, como é que ele está disposto, né, em nosso plasma, enfim. Basicamente, nós classificamos as calcificações patológicas em dois tipos, né? Calcificação distrófica e metastática. A calcificação distrófica acontece em pacientes que têm alguma lesão em algum tecido. E quando a gente vai fazer a dosagem de cálcio plasmático, está normal.
Então, há uma alteração no tecido, houve uma agressão, há uma lesão, e acumulou, se depositou íon de cálcio nesse tecido lesado. Então, quando há tecido lesado, a gente chama de calcificação distrófica. Já a calcificação metastática não acontece em pessoas que têm tecido lesado. Mas aqui a gente vê, se a gente for dosar o cálcio plasmático, esses pacientes têm uma hipercalcemia. Vamos ver exemplos. Exemplos de calcificação distrófica. A gente ocorre, por exemplo, em órgãos acometidos por tuberculose, né? A área de necrose da tuberculose pode, né, calcificar. Áreas de parasitos mortos, áreas de infarto, de necrose, algumas placas de aterosclerose, que vamos ver, calcificam, cicatrizes antigas, são vários exemplos. Aqui, por exemplo, a gente tem um paciente com pancreatite, várias calcificações, a gente vê um coração com várias calcificações em válvulas. Aqui, exemplos, mais exemplos de calcificação distrófica e a microscopia. A gente vai ver esses aglomerados, né, profundamente basofílicos que a gente vê aqui, ó. Calcificação. Isso aqui é uma placa de aterosclerose com a calcificação, tá? Aqui a gente vê, por exemplo, um câncer com as calcificações, que nós chamamos pissamomatosas. E aqui é um câncer também de mama com a calcificação aqui na área necrótica. A gente pode também, através de uma coloração, evidenciar esse depósito de cálcio, que é a coloração de von Cossa. E a calcificação metastática ocorre por dois mecanismos principais. Lembrem que aqui não há lesão do tecido, há uma hipercalcemia. Ou há o aumento do cálcio plasmático por uma maior mobilização do cálcio do osso, que aí a gente vê em várias situações, exemplos clássicos são pacientes que têm um hiperparatireoidismo, né? Função aumentada da paratireoide. Ou então, alguma lesão destrutiva no osso, por exemplo, por um câncer, né? Como aqui, um mieloma, por exemplo. Ou por causa de uma maior absorção do cálcio no intestino. Exemplo, hipervitaminose D, e algumas doenças renais, né, causas renais, como, por exemplo, a acidose tubular renal. Pode levar o aumento do cálcio plasmático, que aí vai se depositar em tecidos não lesados. E aí caracterizando a calcificação metastática, certo? Esses são os órgãos que mais frequentemente a gente vai ver o acúmulo, né, que pode se acumular. Então, a gente agora termina os slides, tá? Eu deixo aberto aí para alguma questão que vocês tenham, tá bom? Podem ficar à vontade. Em primeiro lugar, saber se deu para... É um assunto que vocês vão ver que não é um assunto pequeno, né? É um assunto vasto, né? Vocês checarem nos livros, vocês vão ver isso. Mas aqui é uma orientação, é um esboço, né? Para que vocês, na verdade, vocês tenham essa orientação. Então, a ideia da aula é justamente passar essa noção geral, para que quando vocês cheguem até a